E se eu te dissesse que o que te sabota hoje é exatamente o que você tentou esquecer no passado? Você pode até fingir que superou, pode sorrir, trabalhar, se distrair, mas lá no fundo, algo sempre te puxa de volta. Uma voz silenciosa que sussurra: você não está inteiro, tem algo errado com você. Essa dor que você esconde não desaparece, ela se disfarça, vira ansiedade, raiva, falta de energia, dependência, crises. Você tenta silenciar e o trauma encontra novas formas de gritar. Carl Jung dizia: aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. E Freud completaria: o inconsciente é atemporal. O que você reprime permanece vivo. Você nunca se curará até fazer isso com seu trauma. Encará-lo como um portal e não como um peso. Desde crianças, aprendemos a fingir que nada nos atinge. Chorar é fraqueza. Sentir é perigoso. Mostrar dor é se expor ao ridículo. Então, o que fazemos? Reprimimos. Freud chamou esse processo de recalque. Tudo aquilo que a mente consciente considera demais para suportar é empurrado para o porão psíquico, o inconsciente. Só que o problema é que nada morre dentro de nós. O trauma reprimido apenas muda de roupa. Ele vira padrão, vira vício, vira relacionamento tóxico, vira medo de se entregar, raiva sem motivo, insônia, autossabotagem, pânico. Os sintomas são substitutos do que foi recalcado, que retornam disfarçados. Freud Jung concordava com isso, mas foi além. Para ele, o inconsciente não é apenas um lugar de lixo emocional. Ele é o guardião das partes esquecidas de quem somos. O trauma, então, não é apenas o que te quebrou, é também o que te dividiu por dentro. Você virou dois, o que você mostra e o que você esconde. E tudo aquilo que você esconde começa a controlar sua vida de forma invisível. Você acha que tem liberdade, mas está apenas obedecendo à sua dor. A pergunta é: o que você ainda está tentando esquecer, mas que te controla todos os dias sem que você perceba? Você já teve a sensação de repetir os mesmos erros com pessoas diferentes? Ou de atrair os mesmos conflitos como se estivesse preso a um roteiro invisível? Isso não é azar. Isso é trauma mal resolvido criando padrões. Freud observou que aquilo que é reprimido retorna sempre, mas retorna em forma de sintoma. Retorna como aquilo que você não controla. Retorna como aquilo que você jura que não tem nada a ver com você. O inconsciente não esquece, ele espera. Freud. E Jung ampliou isso com uma frase que arrepia a alma: aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Ou seja, aquela ferida que você nunca teve coragem de olhar de frente, ela não apenas te molda, ela te arrasta. Você não está vivendo plenamente, está apenas reagindo. Você não está escolhendo, está repetindo. Essa é a ferida que se cala e se transforma em destino. Ela influencia suas escolhas, sua autopercepção, até seu senso de merecimento. E o mais trágico, você começa a achar que você é assim mesmo, que sua insegurança é parte da sua personalidade, que sua dificuldade de confiar é apenas um jeito de se proteger, que sua frieza emocional é sinal de maturidade, mas no fundo é só medo, medo de ser ferido de novo. Enquanto você não tornar consciente o que está inconsciente, isso dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Carl Jung. Pare e pense. Qual dor você tem medo de lembrar? Porque sabe que se a tocar, talvez desmorone? Mas será que esse desmoronar não é justamente o que falta para recomeçar? Você tenta esquecer, se distrai, trabalha, vai para a academia, medita, sai com amigos, mas em silêncio algo ainda dói. Algo te visita nos sonhos, nas reações exageradas, no aperto no peito que você não sabe explicar.
O trauma é insistente, ele não quer ser apagado, ele quer ser olhado, porque ele não é só dor, é um pedido de escuta, uma emoção congelada no tempo que precisa ser reconhecida, sentida, atravessada. Freud dizia: as emoções reprimidas nunca morrem, elas são enterradas vivas e sairão mais tarde de forma ainda mais feia. E Jung reforça: não há despertar da consciência sem dor. O trauma é como uma criança assustada trancada num quarto escuro. Ela não quer ser ignorada. Ela quer que você entre no quarto, acenda a luz e diga: eu estou aqui, agora você não está mais sozinho. Enquanto você tenta vencer o trauma como se ele fosse um inimigo, ele te domina. Mas quando você o olha como um mensageiro, ele começa a se dissolver. A cura não está em esquecer, está em integrar, trazer luz ao que estava oculto, dar nome ao que sempre foi silêncio. Porque o trauma não é apenas um evento, é a solidão que você sentiu quando aquilo aconteceu. E o caminho da cura é você se tornar hoje o adulto que aquela criança precisava ter ao lado naquele dia. Então eu te pergunto, se você pudesse falar com a parte ferida de si agora, o que ela mais gostaria de ouvir? Você tenta esquecer, se distrai, trabalha, vai para a academia, medita, sai com amigos, mas em silêncio algo ainda dói. Algo te visita nos sonhos, nas reações exageradas, no aperto no peito que você não sabe explicar. O trauma é insistente, ele não quer ser apagado. Ele quer ser olhado, porque ele não é só dor, é um pedido de escuta, uma emoção congelada no tempo que precisa ser reconhecida, sentida, atravessada. Freud dizia: as emoções reprimidas nunca morrem, elas são enterradas vivas e sairão mais tarde de forma ainda mais feia. E Jung reforça: não há despertar da consciência sem dor. O trauma é como uma criança assustada trancada num quarto escuro. Ela não quer ser ignorada. Ela quer que você entre no quarto, acenda a luz e diga: eu estou aqui, agora você não está mais sozinho. Enquanto você tenta vencer o trauma como se ele fosse um inimigo, ele te domina. Mas quando você o olha como um mensageiro, ele começa a se dissolver. A cura não está em esquecer, está em integrar, trazer luz ao que estava oculto, dar nome ao que sempre foi silêncio. Porque o trauma não é apenas um evento, é a solidão que você sentiu quando aquilo aconteceu. E o caminho da cura é você se tornar hoje o adulto que aquela criança precisava ter ao lado naquele dia. Então eu te pergunto, se você pudesse falar com a parte ferida de si agora, o que ela mais gostaria de ouvir? Em toda grande história, existe um momento inevitável. O herói precisa entrar na caverna. É o lugar escuro, desconhecido, onde ele será testado, onde ele encontrará o monstro, e muitas vezes perceberá que o monstro é ele mesmo. Essa caverna é o seu inconsciente, seus traumas, suas verdades enterradas. É tudo aquilo que você evita olhar, porque tem medo de ser engolido. Mas como dizia Joseph Campbell, a caverna que você teme entrar guarda o tesouro que você procura. Freud, em sua análise dos sonhos, nos mostrou que o inconsciente fala com imagens simbólicas e que aquilo que o ego tenta evitar à luz do dia retorna à noite nos sonhos. Jung vai além. Ele vê esse processo como um chamado à individuação, a jornada de se tornar quem você realmente é. Mas para isso acontecer, uma parte de você precisa morrer. O ego, a máscara, a ilusão de controle, a armadura que você criou para sobreviver, mas que agora te impede de viver. Ninguém se ilumina fantasiando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Carl Jung. A cura não é bonita. Ela não vem com mantras ou frases de efeito. Ela vem com lágrimas, confrontos, noites escuras da alma.
É o processo de se despir das mentiras que você contou a si mesmo para suportar a dor. Mas o paradoxo é, só quando você entra na dor é que você se liberta dela. Afinal, o trauma é como um dragão. Enquanto você corre dele, ele te persegue. Mas quando você para, olha nos olhos e diz: eu estou pronto. Ele se transforma. Você já entrou na sua caverna? O trauma marca, mas não define. Ele pode ter te quebrado, mas ele não diz quem você é. Ele diz apenas o que você precisou suportar para continuar vivo. Freud acreditava que o trauma era a origem dos sintomas neuróticos. Jung, porém, enxergava além. Para ele, o trauma era também um ponto de virada. Algo que, quando compreendido, podia se transformar em portal de autoconhecimento. Eu não sou o que me aconteceu. Eu sou o que escolho me tornar. Carl Jung. Você pode continuar se identificando com a dor, ou pode usá-la como matéria-prima para sua cura. Pode se ver como vítima, ou como alguém que sobreviveu ao impossível e agora busca sentido. Transformar trauma não é apagar o passado, é dar um novo significado a ele. É sair do lugar de "por que isso aconteceu comigo?" e chegar ao "o que posso fazer com isso agora?" A vida não vai te devolver o que tirou, mas ela pode te dar algo ainda mais valioso: consciência, profundidade, presença. Todo sofrimento tem uma escolha embutida: se tornar prisão ou se tornar fogo de renascimento. E essa escolha ninguém pode fazer por você. Então se olhe com honestidade. Você está usando seu trauma para se esconder ou para se transformar? Pode parecer impossível, injusto, quase cruel, mas essa é a verdade que poucos têm coragem de ouvir. Você nunca se curará, até amar o que te feriu. Não se trata de justificar a dor, nem de romantizar o sofrimento, mas de olhar para o que te machucou. E ao invés de continuar odiando, perguntando por quê, dizer com o coração em prantos: eu te vejo, e apesar de tudo, eu escolho não carregar mais esse peso. Amar o que te feriu é libertar-se da prisão emocional que essa dor construiu ao seu redor. É parar de lutar contra fantasmas. É dizer: isso me quebrou, mas agora eu escolho reconstruir. Freud nos mostrou que o passado molda nossas estruturas. Jung nos ensinou que a alma busca integração, não exclusão, e a integração passa pelo amor, pelo perdão, pela aceitação. Aquilo que você nega te submete, aquilo que você aceita te transforma. Carl Jung. Talvez um dia você olhe para trás e perceba: aquilo que te feriu também te despertou, te fez mais profundo, mais humano, te ensinou a sentir, a compreender a dor do outro, a olhar a vida com menos arrogância e mais presença. Amar o que te feriu é se tornar inteiro, é dar fim à guerra interna, é transformar cicatriz em símbolo. Então, respire fundo e pergunte a si mesmo: será que o que mais precisa de amor em mim é justamente o que eu mais evitei tocar? Você não precisa ser perfeito para estar em paz. Não precisa estar curado para ser digno de amor. Não precisa entender tudo para seguir em frente. A sua dor não é um erro. Ela é uma linguagem esquecida. Uma parte de você que foi deixada para trás e agora pede para ser resgatada. Carl Jung acreditava que o ser humano se realiza não ao fugir da dor, mas ao abraçar a totalidade do que é: luz e sombra, força e fragilidade, raiva e ternura. Freud nos ensinou que conhecer a si mesmo é olhar de frente para o que dói, não com julgamento, mas com curiosidade, coragem e compaixão. A verdadeira cura não acontece num único momento. Ela é um processo, um lento e sagrado retorno para casa, um reencontro com partes suas que você abandonou para ser aceito, um recomeço dentro do caos. A árvore que alcança o céu precisa ter raízes profundas no inferno.
Jung. Então, por mais difícil que pareça, lembre-se, você não está quebrado. Você está se reconstruindo com mais verdade.